Esta é a história do dia da Rádio Observador. Operação Influencer. Factos, recados e sensações. Nunca comento casos judiciais concretos. Tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu no outono, neste próximo outono em Bruxelas. Marcelo Rebelo de Sousa não comenta casos judiciais, mas ainda assim partilha sensações. Poucas horas depois de ser conhecida mais uma decisão dos tribunais sobre a Operação Influencer, a mesma que levou à demissão do antigo primeiro-ministro e à queda do governo, o Presidente da República falou sobre a probabilidade de haver um português no Conselho Europeu já no outono. Estava a falar de António Costa. Mas afinal, o que diz o novo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa? E o que é que isto significa para a Operação Influencer? O processo pode ser arquivado? E como fica o caso que envolve António Costa? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem acompanhado de perto todo este processo. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 18 de abril. Bem-vindo, Luís. Olá, Teresa. Estiveste aqui na História do Dia a falar da Operação Influencer na segunda-feira, mas entretanto houve novidades. Um novo acórdão do Tribunal da Relação revela que os juízes não encontram qualquer indício de crime nas acusações iniciais a Vítor Scária, antigo chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro, e a Lacerda Machado, empresário e amigo de António Costa. Luís, no início desta semana dizias que o caso tem sido inaudito. Como é que explicas estes últimos desenvolvimentos? O que é que o Ministério Público pedia e o que é que disse o Tribunal da Relação? Vamos ter como ponto prévio o seguinte. O Acórdão da Relação de Lisboa reporta-se única e exclusivamente aos factos processuais conhecidos até ao dia das buscas na Operação Influencer, ou seja, até ao dia 7 de novembro, precisamente. É só isso. Vou dar já um exemplo para ficarmos já claros sobre esta matéria. Perguntas-me o que é que o Ministério Público pedia. Bem, o que está aqui em causa, neste Acórdão da Relação de Lisboa, são 3 recursos. Um recurso do Ministério Público sobre as medidas de coação que foram decididas pelo juiz de instrução Nuno Dias Costa na sequência das detenções da Operação Influencer, depois do dia 7 de novembro, claro, e também 2 recursos dos arguidos a quem foram impostas medidas de coação mais gravadas do que o tiro, ou seja, Diogo Lacerda Machado e Vítor Scária. A Diogo Lacerda Machado tinha sido imposta um depósito de uma caução significativa e Vítor Scária a entrega do passaporte para não poder viajar, não se ausentar do país. Portanto, é isso que está aqui em causa. Recursos das defesas, recurso do Ministério Público. O que é que o Ministério Público pedia? Pedia medidas de coação muito mais gravosas do que aquelas que foram decididas pelo juiz de instrução criminal Nuno Dias Costa. E o que é que decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa? Deu uma vitória total e absoluta às defesas de Vítor Scária, às defesas de Diogo Lacerda Machado, e uma derrota total e absoluta ao Ministério Público. Porquê? Porque interferiu tudo o que o Ministério Público pediu e deferiu tudo o que a defesa pediu, logo os arguidos ficaram única e exclusivamente com o termo de identidade e residência. Este novo acórdão fala em meras conjecturas e especulações feitas pelo Ministério Público. Diz que é importante não se confundir factos com o teor de escutas ou notícias dos jornais. É uma crítica dura ao trabalho do Ministério Público. Eu vou muito mais longe do que isso. E o José Manuel Fernandes detesta que nós utilizemos esta palavra, mas é um arraso total e absoluto do trabalho do Ministério Público. O que o Tribunal da Relação de Lisboa diz com este acórdão é uma coisa que todos os ouvintes vão perceber facilmente. À data de 7 de novembro, o processo Influencer era uma mão cheia de nada. É isso que o Tribunal da Relação de Lisboa diz. É ali o acórdão todo, página a página, do princípio ao fim, e a conclusão que se retira é isso mesmo. Ou seja, o Ministério Público, na ótica destes 3 juízes da terceira secção da Relação de Lisboa, não conseguiu apresentar factos concretos, não conseguiu apresentar provas indiciárias concretas que sustentem as imputações criminais que faz aos arguidos. E também não conseguiu apresentar nenhum perigo, nenhuma prova, nenhum indício de perigo de fuga, de perigo de continuidade da atividade criminosa, de perigo de destruição de prova. Também não justificaria as tais medidas de coação. Daí que tenha retirado todas as medidas de coação e os arguidos ficam só com o termo de identidade residente. Portanto,
foi o que eu disse há pouco, que é o Tribunal da Relação de Lisboa acabou por destruir, se tu quiseres, o trabalho que o Ministério Público fez até ao dia 7 de novembro. Eu enfatizo este pormenor e depois já falamos melhor sobre isso, se quiseres. Ainda falando sobre o acórdão, este documento diz que o que pode estar em causa na Operação Influencer é um ato de lobbying, que não está legislado em Portugal, mas que também não é um crime. E critica o facto de se tratarem de assuntos do Estado de forma informal, diz mesmo à mesa de restaurantes. É verdade, isto vem a propósito dos jantares e almoços que são dados como contrapartida de alguns crimes, e foi muito comentado na altura, e o Tribunal da Relação de Lisboa, atenção que isto não é uma contradição, eu não estou aqui agora com esta resposta a dizer o contrário do que acabei de dizer. É um arraso do trabalho do Ministério Público. O Ministério Público fica aqui posto em causa pelo Tribunal da Relação de Lisboa. É uma machadada na credibilidade do trabalho do Ministério Público neste processo e afeta a imagem pública do Ministério Público. Não tínhamos dúvidas sobre isso. No entanto, e sem entrar aqui, sem desvalorizar o que eu acabei de dizer, o Tribunal da Relação de Lisboa diz que houve uma condução que estou a citar o acórdão, condução de procedimentos que geram uma percepção de opacidade, promiscuidade e ilegalidade de procedimentos que em nada abona para o rigor e a probidade que se espera e se exige dos decisores públicos, nem para a transparência da atividade política ou da administração pública, nem em geral para a credibilidade das instituições. Fim de citação. Isto, obviamente, é uma crítica ao caráter informal de praticamente todos os contactos que os responsáveis da Start Campus, Diogo Lacerda Machado, mas também os administradores, Afonso Talema e Rui Oliveira Neves, tiveram com os decisores políticos. Vou dar um exemplo muito concreto que já dei várias vezes sobre este processo. A Google, esse gigante tecnológico americano, teve reuniões com o governo, com o primeiro-ministro António Costa, na residência oficial de São Bento. Precisamente porque estava-se a negociar uma questão que era essencial aqui para a Start Campus, que era o cabo submarino de transmissão de dados da Google, que deveria amarrar, e acho que vai amarrar, acho que isso ficou decidido, em Sines, precisamente para, digamos, ser um dos clientes da Start Campus. Ora, houve reuniões entre a Google e António Costa e ficou tudo registado. Do lado da Google. Do lado da Google e do lado do governo também ficou tudo registado. Memorandos, sobre quem é que esteve presente na reunião, quem é que disse o quê, e parece-me também que documentos é que foram apresentados. Ironia das ironias. Esse memorando da Google foi parar às mãos de Diogo Lacerda Machado, quando não deveria ter ido parar. Isso é um elemento, por exemplo, o Tribunal da Relação de Lisboa não valoriza, mas atenção, não estou aqui a entrar em contradição com o que disse há pouco. Mas é só para dizer que, de facto, a Relação de Lisboa considera cá aqui uma informalidade muito forte nos contactos entre a Start Campus e o Governo, mas que isso não é crime. Este foi o caso que fez cair o Governo em novembro. O que é que resta deste caso após este novo acórdão? Muito bem. Aqui é importante clarificar, vamos já entrar, o que é que isto significa quando eu estava a dizer há pouco que é até o dia 7 de novembro. Bem, do ponto de vista do nosso processo penal, esta decisão, qual é a única consequência penal? É que as medidas de coação que tinham sido decididas pela legislação criminal vão ao ar, se tu quiseres. Ficam sem efeito. Ficam sem efeito. É a única consequência. O Ministério Público é o titular da ação penal, é quem lidera a investigação e nenhum tribunal pode dizer ao Ministério Público como é que deve investigar. E, portanto, a consequência, não há aqui nenhuma consequência, como, por exemplo, alguns ouvidos podem pensar, de que o Ministério Público fica obrigado a arquivar o processo. Não, não fica. Não nos podemos esquecer que no dia 7 de novembro houve uma série de buscas. Em muitos sítios foi carreada a prova, uma prova muito significativa, ainda está a ser analisada, foi carreada a prova para os autos. Em termos teóricos e abstratos, o Ministério Público pode apresentar novos indícios, novas provas, por exemplo, que satisfaçam estes requisitos que o Tribunal da Relação de Lisboa está a exigir, factos concretos, provas concretas, que indiciem de facto a alegada prática de crimes, pode apresentar nova prova e, por exemplo, pode chamar novamente ao processo, que é assim que tendo o Ministério Público o líder da investigação, os juízes, os tribunais só são chamados ao processo quando o Ministério Público quer. E, portanto, para, por exemplo, juntar nova prova, para, por exemplo, interrogar, levar os arguidos novamente ou então novos arguidos à presença dos juízes de instrução criminal e, nessa altura, apresentar nova prova. Ou então, até podem sequer fazer isso e concluir a investigação com uma acusação que esteja fundamentada nessa nova prova. Isto é termos processuais. Agora, obviamente, não podemos esquecer aqui as consequências mediáticas. Isto é uma machadada na credibilidade do Ministério Público e o Ministério Público tem que pôr, em certa medida, a mão na consciência e ter muitíssimo mais cuidado da forma como passa a investigar a partir de agora este processo. Tem que apresentar, de facto, prova muito mais forte e muito mais convincente para, de facto, poder avançar por uma acusação.
Já voltamos à conversa com o jornalista Luís Rosa. Na segunda parte vamos falar de como este novo acórdão pode influenciar o futuro político de António Costa. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, que tem acompanhado de perto a Operação Influencer. Luís, pouco depois de se ouvir este novo acórdão, de sabermos deste novo acórdão, Marcelo Rebelo de Sousa veio falar do futuro político de António Costa. Como é que estes novos desenvolvimentos influenciam as suspeitas sobre o ex-primeiro-ministro? Vamos dividir a resposta em duas partes. Em primeiro lugar, uma questão que não tem nada a ver com o acórdão da relação de Lisboa, o conteúdo ou até a análise processual penal deste processo. É caso para dizer que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não aprende. Não aprende, porque já quando foi o caso do irritante, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também o primeiro-ministro António Costa fizeram, se calhar, aquela que eu considero, isto é uma opinião, não um facto, a maior violação do princípio de separação de poderes que houve nos últimos anos. Que foi uma pressão inaudita, pornográfica, a cores em alta definição no espaço público sobre a justiça para enviar o processo de Manuel Vicente, que era acusado de corromper um procurador português, para Angola. Ora, de facto, esta pressão surtiu efeito e, de facto, a relação de Lisboa tomou uma decisão no sentido de que os autos vinham para Angola. O que é que aconteceu? Aconteceu que só agora, em 2024, é que Manuel Vicente vai passar a ser investigado pelas autoridades angolanas. Enquanto que o procurador português, que já foi condenado aqui em Portugal, e resta-lhe, salvo erro, só um recurso, está prestes a ir para a prisão condenado por ter sido corrompido por Manuel Vicente. Não vale a pena os políticos estarem sempre a exigir à justiça tome decisões em nome de altos interesses políticos da República. Isso não resulta. Deixando agora essa parte de lado, ainda há a questão da tua pergunta. Que novos desenvolvimentos influenciam as suspeitas sobre o ex-primeiro-ministro? Mais uma vez eu volto aqui a falar da questão mediática que é importante. De facto, neste momento todo o país está a pensar, bem, então este governo caiu por nada. E acho que é um pensamento legítimo, porque a relação de Lisboa faz apreciações, eu aqui não vou estar a classificar essas apreciações, mas faz apreciações em muitas partes do acórdão e chega mesmo a dizer que não há nenhuma suspeita, não há nenhum indício que prove ou que materialize uma influência sobre António Costa. E que António Costa, na prática, não praticou nenhum crime de tráfico de influência. Isso é claro, e o acórdão da relação de Lisboa, vou até mais longe, em certa medida, ilibe António Costa. Bem, qual é o problema? Não é qual Mas é o problema. a relação de Lisboa não estava a analisar o caso que envolve António Costa. É essa a questão. Portanto, nós podemos retirar interpretações, os dirigentes do PS já estão na prata pública a pedir ao Ministério Público para ouvir António Costa e se calhar aqui vai já tudo, mas vamos ter aqui alguma prudência e falar com serenidade. A relação de Lisboa não apreciou os indícios contra António Costa, nem pode apreciar os indícios contra António Costa, porque no momento em que está a tomar a decisão sobre este recurso, o processo ainda estava no Supremo Tribunal de Justiça, sob foro especial do Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro tinha direito, e a relação de Lisboa não tinha competência para fazer essa apreciação. Portanto, esta apreciação não foi feita. Acresce que o crime, como o Observador foi o único órgão de comunicação social a revelar isso em exclusivo em janeiro, e acresce que o crime que é imputado, alegadamente imputado a António Costa, e que agora desceu para o TCAP, é o crime de prevaricação. E que não foi analisado aqui nestas... o contexto da análise da relação de Lisboa sobre António Costa tem a ver com Lacerda Machado e um alegado crime de tráfico de influências, pelo que eu julgo saber, não é imputado a António Costa. O que é imputado é o crime de prevaricação. Mas só para terminar essa parte, a relação de Lisboa também diz que o crime de prevaricação não pode ser imputado ao processo legislativo, porque é essa a suspeita que existe. É que António Costa e João Tiago Silveira terão feito uma lei à medida, ou seja, a tal lei malandra, à medida da Start de Campos. E o crime que é imputado pelo Ministério Público é prevaricação, e a relação de Lisboa, e a jurisdição criminal já tinha dito isso,
esse crime não pode ser imputado a um favorecimento em processo legislativo. Não faz parte do tipo de crime. Portanto, não pode ser imputado para aqueles factos concretos. Pode ser imputado o crime de fato de tráfico de influência, o crime de corrupção, mas o crime de prevaricação, não. Isso também tem influência, obviamente, na apreciação das suspeitas sobre António Costa, que vão ser agora decididas no âmbito do processo no TSIAP. Falavas de alguns dirigentes socialistas que vieram para a praça pública pedir alguma celeridade neste processo. Na Rádio Observador, o Miguel Prata Roque defendeu que a justiça deve ser célere a esclarecer o caso de António Costa, invocando os direitos políticos do ex-primeiro-ministro. Quanto tempo é que pode demorar este processo? Não sei responder. Pode ter feito um processo rápido, como pode ser um processo mais lento. Parece-me que há uma exigência de celeridade que é feita ao Ministério Público, com fundamento, não há dúvida nenhuma, para este ou para qualquer outro processo. Eu diria que a Procuradora-Geral da República, Lucía Legac, muito provavelmente interessaria que o Ministério Público tomasse uma decisão antes dela sair do cargo, ou seja, até outubro do próximo ano. Agora, não sei dizer quanto tempo é que pode demorar. O que é certo é o seguinte: há a hipótese teórica, que, dando um exemplo concreto que aconteceu na década de 2000, há a hipótese teórica, por exemplo, de que as suspeitas relacionadas com António Costa sejam alvo de uma apreciação intercalar e possam levar a um despacho de arquivamento intercalar. Por exemplo, o ex-ministro Luís Nobre Guedes, no âmbito de um caso que chamava Portugal, que já ninguém se lembra do caso, mas é um caso que tem a ver com o abate de sobrarejos numa herdade que pertencia ao Grupo Espírito Santo. Bem, o Luís Nobre Guedes foi alvo de um despacho intercalar mais ou menos, não foi a meio, mas foi um bocadinho mais a 2/3 do inquérito, se tu quiseres. E, portanto, as suspeitas contra ele foram arquivadas de forma intercalar, enquanto que o processo correu para os outros arguidos, e no final do inquérito as suspeitas foram arquivadas para uns e outros foram acusados. Esse despacho intercalar na altura deu muito que falar, foi muito polémico, porque em certa medida foi uma discriminação em relação a outros arguidos, e eu não sei se o Ministério Público está disposto a fazer o mesmo e se provavelmente ser acusado da mesma situação. Agora, o que é certo é que parece que o Presidente da República quer que isso aconteça. Ele só espera que a Justiça tome decisões não sob pressão política, nem sobre as ambições políticas pessoais de António Costa de ser Presidente do Conselho Europeu, mas de acordo com os factos que estão em cima da mesa, que estão no processo, e também tendo em conta a promessa que o Procurador-Geral da República fez de que todos os factos serão vistos de forma global e de forma intercalada. Tu acompanhas a Justiça há bastante tempo, tens aliás um programa na Rádio Observador que ajuda a compreender o que está em causa nestes casos mais mediáticos, o Justiça Cega. Como é que olhas para estes desenvolvimentos na Operação Influencer? Se tu me perguntares se eu acho que existem indícios para que a investigação exista, eu acho que existem 75.800 euros de indícios, ou 75.800 indícios para que a investigação exista. Só esse facto, que é a prova neste momento mais forte que o Ministério Público tem e que, repito, como disse ao início, essa prova ainda não foi imputada a nenhum arguido, no sentido de ser um fundamento para a imputação de um crime, mas pode vir a ser. Só esse facto justifica esta investigação. E esta informalidade, que a relação de Lisboa não vê nenhum crime nisso, enfatizo novamente, 3 juízes da relação de Lisboa entendem que não há crime em toda a informalidade que existiu na relação entre a Start Campus. As tais idas aos restaurantes e não as tais não, negociações... Esquece as idas aos restaurantes. Isso para mim é um folclore, não é isso. Reuniões que não estão registadas, telefonemas, contactos entre membros do setor privado e governantes com altas responsabilidades que não são registadas, reuniões que não sabemos o que é que as pessoas apresentaram ou não apresentaram. Essa rastreabilidade, chama-se isso pegada legislativa. Isso ainda não existe na nossa lei, mas provavelmente na regulação do lobbying, que a relação de Lisboa, digamos que defende, e gostava muito que já existisse, esta regulação do lobbying vai levar a essa matéria. Agora, eu acho que há matéria para ser investigada. Neste momento, o Ministério Público está numa posição muito difícil, porque todos os factos que levou até 7 de novembro para os autos, quer os juízes de instrução criminal, os juízes de instrução criminal entenderam que 50% desses factos estavam fortemente indiciados, nomeadamente o crime de prevaricação e o crime de tráfico de influência, e agora o Tribunal da Relação de Lisboa diz que não há nada. E, portanto, o Ministério Público está numa posição muito difícil. Agora, eu acho que há matéria para investigar e há razão para que a Operação Influencer exista. Quais é que vão ser os próximos passos na Operação Influencer? É a conclusão do inquérito, só pode ser, é a apreciação da prova de prova que foi apreendida no dia 7 de novembro. Não sei, nós não sabemos quantas diligências o Ministério Público fez nos últimos tempos.
ao contrário do que se pensa, os jornalistas não sabem tudo o que o Ministério Público faz e, portanto, eu não sei o que outras diligências podem ter sido feitas, mas parece-me que se impõe que a Operação Influencer tenha uma decisão, muito provavelmente, ou até outubro, ou até o final deste ano, ou seja, existe uma decisão célere por tudo o que este processo representou para o país no passado e ainda representa no presente. Obrigada, Luís. Obrigado, Teresa, foi um prazer estar aqui contigo. Luís Rosa é jornalista, redator principal do Observador e é também o anfitrião do programa da Rádio Observador Justiça Cega, que está disponível em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.